Nosso time passou a madrugada monitorando a apuração dos votos nos Estados Unidos. O nosso editor de internacional, Fabrício Noaitz, já aqui no estúdio do Jornal da Manhã, para contar para a gente, agora 6h08, horário de Brasília. Fabrício, o que é que falta para o Donald Trump ser matematicamente considerado vencedor da disputa? Falta considerar 4 votos no colégio eleitoral. Rafael, Lívia, bom dia para vocês, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A vitória do republicano está muito próxima de ser confirmada aqui nos Estados Unidos, ou lá nos Estados Unidos, melhor dizendo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa eleitoral que a gente acompanhou durante toda a noite, toda a madrugada. Nesse momento, 266 para Donald Trump contra 219 de Kamala Harris. Trump já venceu 3 swing states, o da Geórgia, o da Carolina do Norte e também o da Pensilvânia, e ele está a caminho de vencer todos os 7 swing states dessa disputa. Ele está na frente no estado do Michigan, tem uma vantagem considerável de 51,4% dos votos contra 46,8% dos votos. Ele está na frente no estado de Wisconsin, 50,9% contra 47,5%. Ele está na frente também no Arizona e em Nevada. No Arizona a vantagem é de 50,8% contra 48,3% de Kamala Harris e em Nevada 51,4% contra 46,9%. Qualquer um desses estados que seja anunciado vai dar a vitória a Donald Trump. A questão agora não é por quanto, e sim quando que isso será anunciado. A apuração mais avançada está ali no estado de Wisconsin, que já tem 96% das urnas apuradas no momento. A vitória pode ser anunciada, pode ser confirmada a qualquer momento. O que a gente está vendo aqui é um cenário arrasador. Donald Trump passou o carro contra a campanha democrata nessa madrugada. Essa região aqui que a gente está vendo ainda não pintados de vermelho, que é Wisconsin e Michigan, é o que a gente chama de muralha azul. É onde os democratas costumam fazer uma espécie de fortaleza para ganhar muitos votos importantes no colégio eleitoral e conseguirem ser eleitos para qualquer cargo que seja. Isso não se confirmou. Donald Trump derrubou a muralha azul e vai conseguir estabelecer uma força muito grande nessa região do meio oeste. O que está sendo concretizado é bem diferente daquilo que foi projetado, né? A eleição mais concorrida de todos os tempos nos Estados Unidos, isso ficou para trás, né? Ficou para trás. Donald Trump inclusive no voto popular, né? Inclusive no voto popular. O voto popular a gente tem no momento 51,1% para Donald Trump contra 47,2% para Kamala Harris. É uma vantagem expressiva. Quando ele vence em 2016 contra Hillary Clinton, ele não tinha vantagem no voto popular. Hillary Clinton venceu no voto popular por 2 pontos percentuais. Aqui é uma inversão total. As pesquisas, elas acertaram quando disseram que seriam placares apertados dentro dos estados. Então, a Geórgia, a Carolina do Norte, embora tenha tido ali vitória de Trump, foi por uma margem apertada, de cerca de 2% aproximadamente. Então, agora a gente está vendo ele consolidar a vantagem no colégio eleitoral, dá a impressão de uma vitória realmente muito ampla, porque o que importa é o colégio eleitoral de fato, mas nos estados as vantagens até que são relativamente curtas, são relativamente apertadas, mas já não há mais cenário que possa reverter essa desvantagem que Kamala Harris tem. Não há essa possibilidade de virada. Não há essa possibilidade de virada. Se a gente for olhar... Falta o resultado oficial mesmo. Exatamente. Se a gente for olhar no estado do Wisconsin, ele tem 50,9%, 51% para a gente trazer aqui bem mais fácil, né? Contra 47,5% de Kamala Harris, com 4% das urnas para apurar. Ela teria que vencer todos os votos, não é nem todas as sessões, mas todos os votos no Wisconsin para conseguir ser eleita, ou para conseguir continuar na briga, digamos assim. Isso é matematicamente impossível, estaticamente impossível para que Kamala Harris volte a essa disputa. Certamente, dentro de minutos, a gente vai poder confirmar, cravar a vitória de Donald Trump. E os republicanos com maioria na Câmara e no Senado dessa vez? Os republicanos com maioria no Senado conseguiram pelo menos 51 assentos dos 100 no Senado. A Câmara ainda está ali em disputa, tem alguns pontos que podem mudar. A apuração para a Câmara pode ser um pouquinho mais lenta, mas tudo indica um cenário, principalmente o Senado, que é a casa mais importante, sem dúvidas, que favoreça Donald Trump. A gente está aguardando, claro, as respostas vindas ainda da Câmara dos Representantes,
Republicanos, Câmara dos Deputados, mas Donald Trump vai ter o apoio do Senado com maioria republicana, algo que é muito disputado lá nos Estados Unidos. Geralmente, os democratas ficam com uma casa e os republicanos ficam com outra. Essa legislação terá apoio para Donald Trump no Senado. Os republicanos terão controle do Senado, isso já confirmado. E agora, apenas a gente esperar aqui o que pode acontecer. Tem estados aqui na região do Nordeste americano, estado do Maine, por exemplo, que é um estado tradicionalmente democrata, mas isso não vai mudar o resultado das eleições. Essa rapidez na apuração nesses estados-chave, por exemplo, a gente pode atribuir, Nights, que ao quanto a população americana, os eleitores americanos anteciparam o voto, porque mais de quase 80 milhões, não sei se a apuração continuou sendo essa ao longo do dia, anteciparam o voto, votaram antes do dia 5, né? É uma das explicações para essa rapidez ou não? É porque realmente foi um resultado surpreendente, uma vantagem surpreendente que leva a essa rapidez? Tem um pouco de tudo para a gente trazer aqui. Houve pelo menos 1/3 da população americana, dos eleitores americanos que votaram de forma antecipada. Isso ajuda a acelerar um pouquinho o processo. Claro, teve muito voto por correio também, que ainda pode chegar, mas que não pode reverter a diferença nesses estados que já estão pintados aqui no nosso mapa. Vermelho representando os republicanos, azul representando os democratas. Mas a apuração ela foi acelerada em vários estados, também porque houve alteração na legislação local em vários deles também, principalmente nos swing states que a gente estava de olho desde o começo. E lembrando, claro, que 2020 esses swing states foram marcados ali por muita discussão envolvendo a apuração. Era uma eleição diferente porque era uma eleição no meio da pandemia, então você tinha muito mais voto por correio, o que acaba atrasando um pouco o resultado, mas o número de pessoas que foram votar antecipadamente e foram votar presencialmente, isso aumentou consideravelmente e possivelmente é um dos fatores que acabou influenciando a gente ter um resultado tão rápido. E justamente isso, Donald Trump foi vencendo na Carolina do Norte, foi o primeiro swing state a ser anunciado, depois na Geórgia, segundo swing state a ser anunciado, e aí na Pensilvânia, terceiro swing state a ser anunciado. A gente falava aqui nas últimas semanas, quem vencer a Pensilvânia, entre os dois candidatos, vai precisar de mais 2 swing states praticamente para garantir a vitória. Trump já tem a Carolina do Norte e a Geórgia. Então isso já dá uma segurança para que a gente tenha um resultado anunciado em breve. Sim. Demos um avanço à direita, então, tanto na presidência da República, como também, muito provavelmente, no Senado. A Câmara já era republicana? Exatamente. Há a possibilidade de inversão, assim? Mas a gente ainda tem que ver... O cenário, por enquanto, é de manutenção. Por enquanto, bastante apertado. Por enquanto, daria de manutenção. Uma governabilidade absoluta para Donald Trump. A gente vai falar muito sobre isso ao longo do dia, né? Com certeza. Temos muita coisa para a gente tratar aqui nessa eleição. Valeu, Naitsky. Até a próxima.